Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 4, parte 2. Decorridos alguns anos, encontramos Emerson estabelecido em agradável consultório, numa clínica pediátrica, tendo os seus cuidados de uma clientela seleta, pois não se trata de assistência pública. Pela manhã, quando os primeiros raios de sol visitam o seu quarto, o médico levanta-se e seu primeiro interesse se volta para um livro. Procura-o na estante e encontra-o com facilidade, pois está sempre ao alcance da mão. Trata-se de O Evangelho segundo o Espiritismo. Emerson, que esteve tão próximo da ruína física e moral, pertence agora a uma associação médica muito digna, que fundamenta a postura e os objetivos profissionais nos postulados espiritistas. Ele, tendo atingido a plenitude física nos seus 35 anos de vida, continua em busca da plenitude espiritual. A porta do seu consultório abre-se, com frequência, para clientes pobres, que ele faz questão de atender sem esperar retorno financeiro. Na parede, azul claro do ambiente de trabalho, ao lado de seu diploma, ele expôs uma fotografia do ilustre patrono dos médicos espíritas, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nessa alma querida, ele busca inspiração para os diagnósticos em geral, dos mais simples aos mais complexos. Logo que chega ao local de trabalho, o médico recolhe-se intimamente, procurando conectar-se com o grande espírito. No momento ele tem um caso complicado pela frente e não se trata de um paciente infantil. É a própria irmã Gisele, portadora de afecção grave que tira a tranquilidade familiar. Ela é a caçula da família e, como ele, também não contraiu matrimônio. Ele, porque está à espera de um grande amor que ainda não pintou. Ela, porque adoeceu no início da juventude, impossibilitada de concluir o curso universitário por conta de uma enfermidade renal grave, encontra-se vinculada a constantes sessões de hemodiálise. Quando Gisele, cansada do doloroso tratamento, ameaça revoltar-se, é ainda a figura forte da mãe que contrabalança sua fragilidade. Ao lado do afeto generoso existe todo um complexo tratamento que culminará com um transplante de rim. Foi o aparecimento dessa enfermidade que motivou a família a buscar respostas diante da visão materialista da ciência. O médico foi o primeiro a compreender a excelência do espiritismo em explicar a origem das dificuldades humanas, sem reduzir o homem a um amontoado de células e órgãos regidos apenas por leis físicas e químicas. Ele, ao buscar novas referências, encontrou uma riqueza ímpar de informações racionais e inteligentes. Dialogou com a mãe, pois o pai já havia desencarnado de forma violenta num dos corriqueiros assaltos em um cruzamento movimentado da cidade grande. Tanta coisa havia para digerir: a morte do valoroso chefe de família e o adoecimento sério da irmã. Em pouco tempo, Emerson devorou informações recolhidas nas obras espíritas, principalmente as fornecidas pelo médico espiritual André Luiz, e ficou convencido da veracidade das novas informações. Para tudo que nos acontece de bom ou ruim, há sempre um fator motivador. Se a motivação não se encontra na vida atual, então é necessário creditá-la a dívidas passadas, contraídas em existências anteriores. Com essa nova crença, todos aceitaram e entenderam a partida considerada prematura do pai. Quanto a Gisele, aplicariam amplos recursos para vê-la curada, mesmo que o transplante fosse a meta final. Como afirmamos, Emerson está buscando inspiração no ilustre companheiro espiritual Dr. Bezerra de Menezes, símbolo, para nós que o conhecemos, do mais puro e desinteressado amor. Ele é o protetor e orientador de todos os profissionais da medicina que veem no ser humano o lado espiritual no comando da organização física. Se os que sofrem recorrem à sua assistência, ele atende com prontidão, enviando um mensageiro de sua falange gigantesca para suavizar as dores e, ao mesmo tempo, intuir o profissional no que se refere ao diagnóstico e ao melhor tratamento. Sua aura luminosa expande-se numa irradiação de paternal beleza. Seu fluido, purificado por si só, energiza, revigora e pacifica. Ele é uma fonte inesgotável de saúde e equilíbrio dedicada à sua causa maior do amor fraterno. Sua simples presença reconforta e ilumina. Ao aceitar o Espiritismo como uma norma diretiva de vida, Emerson mergulhou nesse mundo novo dos discípulos de Bezerra, cuja influência é percebida em todos os setores
de sua vida pessoal e profissional. O jovem médico compreende o drama que Gisele suporta com heroísmo, avaliando que, no terreno das provas e expiações, a jovem está se libertando de sombras miasmáticas do passado. Sabe que suas dores, mesmo que se prolonguem, são passageiras. Firme ao seu lado, ele também sente-se aliviado de alguma parcela de culpa toda vez que socorre profissionalmente ou lhe dedica uma porção calorosa de carinho. A lei de causa e efeito, uma das pilastras do espiritismo. Dá-lhe a certeza de que o afeto fraterno que os une é uma consequência ou derivação de um amor maior do passado espiritual de ambos. O vínculo não se rompeu, apenas transformou-se. Em suas costumeiras reflexões, o jovem médico sonda o subconsciente, procurando uma lembrança que lhe escapa. A lei do esquecimento é um benefício para nosso personagem, pois, desconhecendo o verdadeiro vínculo que o liga à irmã doente, poderá acumular um mérito maior. Se adquirisse a lembrança, poderia embaraçar-se e ver prejudicado o seu trabalho de reajustamento. Para ampliar nossos horizontes em relação ao problema da dor e, sobretudo, para transmitir-nos o alento de que necessitamos, o admirável médico dos pobres mais uma vez usou de generosidade para conosco, simples aprendizes, deixando registrada uma mensagem de singular beleza. Companheiros queridos, filhos diletos do coração e da alma, por que tanta fragilidade na hora difícil da dor, se nunca estáis sós? Se ao vosso lado inúmeros companheiros acompanham o desempenho de vossos compromissos e sustentam vossos esforços, a caminhada não seria necessariamente dolorosa se as condições do planeta e o estágio de vossas almas fossem engrandecidos pela renovação dos valores morais, superpostos aos interesses menores determinados por atitudes de egoísmo e impregnados de violência física e verbal. O mundo agoniza sob os confrontos mais severos, enquanto a humanidade distribui-se entre os bem aquinhoados da fortuna e os carentes de quase tudo, espoliados dos direitos inalienáveis do ser humano. O brado de igualdade que foi lançado na França por ocasião da grande revolução social não se estendeu na prática a todas as nações do globo. A justiça social não se faz presente nas leis civis e somente a lei divina, santa e inexorável, expande seus raios de ação higienizadora sobre todas as criaturas do reino mineral ao hominal. As imperfeições não combatidas espontaneamente serão expelidas dos reservatórios da alma pela força saneadora da dor, a se manifestar sob diferentes formas e matizes. Bem-aventurados os que sofrem neste momento de transição, porque serão consolados na pátria celestial reservada aos filhos de Deus. Bem-aventurados os que adquirem paciência e conquistam uma auréola de luz que resplandecerá eternamente na pátria dos eleitos. Confortai-vos, filhos espirituais, e aprendei a mansidão e a doçura do Cordeiro de Deus, pois só aquele que se assemelhar terá ingresso no reino de seu Pai. Animai-vos e não vos deixeis curvar sob o peso da cruz, da mesma forma que nosso Mestre sobrepujou todos os tormentos físicos e morais com a harmonia do ser iluminado que era antes que nosso mundo fosse feito. Consolai-vos com as promessas do Mestre, de um dia, na eternidade, arrebanhar-vos ao seu redor, agasalhando-vos como as aves fazem com seus filhotes. Sede pacíficos e generosos, desprendidos dos interesses terrenos e voltados para os bens imperecíveis do espírito imortal. Muita paz, meus filhos.